Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a bola fora do Alexandre de Moraes. Quem está dizendo isso não sou eu não, é o Matheus Leitão, lembra? O filho da Miriam Leitão, a passadora de pano oficial do governo Lula. O filho dela, que é o passador de pano oficial para o Alexandre de Moraes, até ele está com dificuldade de consertar a coisa, hein? Tá achando estranha essa história aqui. E vamos falar sobre isso porque eu já falei para vocês que essa história é muito estranha, que o Alexandre de Moraes realmente pisou na bola muito feio com esse negócio, a ponto de que o que chama a atenção é que até agora não teve um ministro do STF defendendo o Alexandre de Moraes. Vamos lembrar quando teve lá o negócio da Vaza Jato, que teve um monte de mensagem mostrando que o Alexandre de Moraes interferiu na eleição de 2022, com o caso lá do Eduardo Tagliaferro, que ele mandava mensagem, não use sua criatividade para achar alguma coisa, para censurar. Olha só, ministros do STF, Flávio Dino e Gilmar Mendes, se manifestaram sobre a reportagem da Folha, dizendo que era uma tempestade fictícia, que não sei o que lá. Vários ministros foram lá e defenderam o colega e coisa e tal, né? Aí quando teve também o caso que o Alexandre de Moraes censurou a entrevista do Felipe Martins, ele proibiu o Felipe Martins de dar entrevista para a Folha de São Paulo, né? E aí, imediatamente, outros falam, não, ele tá certo, ministros do STF indicam respaldo a Moraes. Essa agora, pelo menos até agora, né, isso aconteceu semana passada, até agora, não tem nenhum ministro supremo que teve coragem de falar, não, Alexandre de Moraes está certo, é isso daí mesmo, tem que retaliar o governo da Espanha mesmo. Vamos entender esse caso aqui, porque tem uma outra curiosidade. Como é que o caso desse traficante de drogas foi parar no Alexandre de Moraes? Eu vou mostrar para vocês que é estranho o caminho que esse caso fez até o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu criticar o Alexandre de Moraes, eu faço isso daqui praticamente 3 vezes por dia aqui no canal, né? Agora, esse caso da briga que o Alexandre de Moraes comprou com o embaixador da Espanha e coisa e tal, é tão absurdo, é tão fora da caixinha, que até a galera da passagem de pano com o Alexandre de Moraes está começando a ficar, pô, Moraes, tá foda passar esse pano, Moraes, não dá pra dar uma quebrada de galho aí, pô. Olha só, o Matheus Leitão, cara, o filho da passadora de pano oficial do governo Lula, tá aqui, ó, maior bola fora de Alexandre de Moraes, entenda, foi uma bola fora, não foi, assim, eu acho que foi muito mais do que uma bola fora, né, o cara cagou no pau completamente, né, o cara fez uma merda sem tamanho, né, mas vamos entender que ele chama de uma bola fora, um pequeno detalhe, o escorregão do Alexandre de Moraes, um leve escorregão do Alexandre de Moraes, aqui, olha só. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de interromper o processo de extradição de um cidadão búlgaro que cometeu crimes na Espanha pode ser definido como sua maior bola fora. Bola fora. A maior cagada que esse cara já fez na vida, a maior merda que ele já fez na vida dele, né? Isso, ó, e olha que ele fez merda, hein? Olha que tem uma lista de besteira que ele fez aí nesse processo. Ao menos quando o escopo da análise é o seu protagonismo contra a extrema-direita golpista brasileira. Olha só, é sempre assim, né? Os caras lá fazem uma merda danada, aí a crítica que o pessoal faz, não, porque isso vai dar margem para a direita criticar e coisa. Então, porra, não sei que reclamar que o cara fez a merda, meu. A direita tá certíssima em reclamar, o papel da oposição é reclamar mesmo das merdas que o governo faz, pô. Que negócio é esse? Que, o problema é que isso vai dar margem para a direita criticar e coisa e tal, né? Para pressionar o governo espanhol, o magistrado interrompeu a extradição e soltou um notório traficante, mandando para prisão domiciliar no Brasil com tornozeleira eletrônica. O búlgaro Vasil Georgiev Vasiliev está atualmente no solo brasileiro. Em 2022, de acordo com a Interpol, o cidadão transportou 52 quilos de cocaína por Barcelona em malhas que deveriam ser entregues a um outro criminoso e depois conseguiu fugir e parou no Brasil. E eu quero lembrar para vocês que é muito comum isso, tá? A visão que a Europa tem do Brasil, que os Estados Unidos têm do Brasil, que o primeiro mundo inteiro tem do Brasil, aliás, que até países do terceiro mundo tem do Brasil, é que se você cometer um crime e quer fugir disso, fuja para o Brasil. E, infelizmente, o que a gente vai falar, né? Podemos falar alguma coisa quanto a isso, né? Tá, olha só, o maior criminoso da história do Brasil é atualmente o presidente da República, né? O chefe de uma organização criminosa que roubou não sei quantos bilhões e não sei o que lá, é o nosso presidente da República. A gente não pode falar nada, cara. Tem que falar, é isso aí, cometeu crime na Europa, fuja pro Brasil aqui.
O nosso presidente é um ladrão, cara. Nosso presidente é um pinguço corrupto. Fuja pro Brasil mesmo. Eu me sinto sem nenhuma moral para tentar dizer que não, que no Brasil tem justiça, que no Brasil não fuja para o Brasil, porque nós não gostamos de criminosos aqui. Não, pô, a gente adora criminoso, né? Venham todos os criminosos para o Brasil, porque a gente elege vocês presidente, até se for o caso, né? Obviamente que o governo espanhol quer o Vasiliev cumprindo pena em Barcelona, não sei o que lá, mas Xandão resolveu jogar aos quatro ventos que a Espanha descumpriu o requisito de reciprocidade no tratado de extradição que tem com o Brasil ao negar o envio do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do STF no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que, na ausência desse requisito, obsta o próprio segmento do pedido, disse o ministro. Só que, de novo, né, reciprocidade não é qui pro quo, não é me dá aqui, quebra o meu galho aí que eu quebro o seu galho aqui. Não, reciprocidade é você fazer coisas equivalentes. Então, se houvesse um jornalista espanhol aqui no Brasil sendo acusado por crimes de opinião, porque publicou alguma coisa no Twitter que o governo da Espanha não gostou, e o Alexandre de Moraes resolvesse impedir a extradição desse cara, 100%. É equivalente. O problema é que o caso do Oswaldo Eustáquio é crime de opinião, não é crime, na verdade. Aliás, nem no Brasil é crime isso, não é crime na Espanha, mas também não é crime no Brasil isso aqui, né? Não deveria ser você criticar o governo. O Alexandre de Moraes está equivalendo isso ao caso de um traficante de drogas que fugiu para o Brasil depois de ser pego lá na Europa, né? Aí até o passador de pano, Leitão, soltar um traficante por birra, quando o motivo é um bolsonarista de terceira linha, definitivamente não é um bom negócio. Olha aquilo que eu falei para vocês, tá? É o que eu falo para vocês. Não é que o pessoal do STF, não é que a elite aristocrática socialista de Brasília esteja insatisfeita com Alexandre de Moraes porque ele está perseguindo bolsonaristas, não. É porque ele está exagerando, ele está deixando ponta solta, ele está deixando cauda. Tá cheio de cauda, cheio de rabo do Alexandre de Moraes para tudo quanto é lado. Aí uma hora alguém pisa num rabo dele aí, e aí a coisa fica ruim, entendeu? Então, ou seja, o problema é esse. O problema não é de ser um ditador, perseguidor, inquisitor que persegue bolsonaristas com ferro e fogo. O problema é ele ser um ditador, perseguidor, autoritário que persegue bolsonaristas e é burro ainda por cima. Aí ele exagera com os casos como Alan dos Santos, como Oswaldo Eustáquio. Que esses caras vão fazer, bicho? Qual que é a ameaça que esse pessoal tem ao Brasil, né? Todo juiz na primeira instância já teve no caso de julgar uma coisa e a pessoa fugiu para o Paraguai, fugiu para sei lá onde, fugiu para algum lugar do mundo. E aí não dá para fazer mais nada. E todo juiz segue a vida com isso, né? Bom, a gente fez aqui o possível, o cara fugiu, né? Faz parte. Não existe essa jurisdição absoluta que o juiz escreveu no papelzinho, a coisa magicamente se cumpre. Não existe isso, né? Tem limites à justiça. E tudo quanto é juiz tá ok com isso, né? Faz parte do jogo, né? A gente faz o melhor possível. Alexandre de Moraes não pode. O mundo é culpado das coisas não acontecerem como o Alexandre de Moraes planejou na cabeça dele, né? Aí ele fala aqui também dos artigos da Economist, criticando, né, os poderes surpreendentemente amplos e coisa e tal. E lembra que tudo isso daqui, esses artigos da Economist, foram escritos antes desse caso da Espanha, tá? Esse caso da Espanha ainda não está contemplado nessa história aqui não, né? E aí tem um monte de coisa estranha nisso daí, que eu falo para vocês. O pessoal já está começando a sair fora disso daí, já está começando a deixar o Alexandre de Moraes para trás, né? Como eu mostrei aqui para vocês, quando houve outras situações em que a imprensa criticou o Alexandre de Moraes, e teve um monte, o Alexandre de Moraes já fez um monte de merda nesses processos todos aí, né? Mas quando teve críticas, o resto do STF, os ministros, prontamente aqui, ó. A matéria da Folha de São Paulo saiu na primeira semana de agosto, dia 14 de agosto, tá aqui, ó. Ministros do STF defendem a legalidade dos atos de Moraes, que é aquele negócio lá do STF, lá da Vaza Toga lá, que tinha ele conversando no grupo lá com o pessoal para mandar prender, mandar fazer dossiê contra pessoas específicas e não sei o que lá. Aquilo ali é uma tempestade fictícia, não tem nada ali, ó. Rapidinho o pessoal foi defender o Moraes, né? Quando ele negou também a entrevista do Felipe Martins, que é um absurdo, né? O Felipe Martins, lembra? Foi solto pouco depois disso, né? E ficou preso durante um tempão com uma acusação que não tinha nada a ver. E esse caso do Felipe Martins ainda vai dar muita merda aí, o pessoal já sabe. Esse pessoal que já tá criticando já sabe, estão contando que vai explodir essa bomba atômica em algum momento aí, que é o caso lá do Felipe Martins, do cara que falsificou o registro do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, né? E o Alexandre de Moraes proibiu o Felipe Martins de dar entrevista. Não pode dar entrevista para a Folha, não sei. É um absurdo isso, pô. Isso é censura. O Lula, quando o Lula estava preso, ele foi autorizado pelo Estadão, foi autorizado pela STF a dar entrevista quando ele estava preso. O Felipe Martins não pode, pô. O Felipe Martins não pode.
o pessoal já começa a ver. E eu digo para vocês que até o Alexandre de Moraes já está querendo voltar atrás. Quer saber por quê? Olha aqui, ó. PGR avalia contestar a decisão de Alexandre de Moraes que barrou a extradição de traficante búlgaro. Nunca que o Goné faria uma coisa dessa sem consultar com o Alexandre de Moraes primeiro. Isso aqui é o quê? O Alexandre de Moraes falando assim, eu acho que eu fiz merda, hein? Acho que deu ruim, hein? Acho que não tem muito como eu sair dessa. Ô Goné, quebra um galho pra mim aí, ó. Contesta a minha decisão aí, que aí eu vou decidir em contrário pra não ficar muito feia a coisa. Escreve o que eu tô te dizendo, vai ser isso que vai acontecer. O Goné vai contestar, ele próprio vai voltar atrás e vai desfazer a merda, porque ele viu que fez uma merda muito grande, que não dá para justificar. Mas lembra, o Goné é um fantochinho do Alexandre de Moraes. Se o Goné tá fazendo isso, é porque o Alexandre de Moraes pediu para ele fazer isso, tá? Então, assim, tá mais do que na cara que o pessoal já tá começando a puxar o carro disso daí. Mas tem um outro detalhe nessa história toda, que tem pouca gente falando, que é isso daqui, ó. Esse aqui é o processo do búlgaro lá no STF, tá? É público, você pode entrar no STF, mandar procurar. Aqui, ó, como é que é o nome do negócio? XT 1902, tá? Então tá aqui a coisa toda aqui, a definição, eu não sei o que lá, os pedidos do Moraes, a coisa toda, como é que foi esse processo. O que chama atenção é o seguinte, aqui ó, dia 14/11 de 2024, ano passado ainda, novembro do ano passado, o processo do búlgaro, tá? Aqui no Brasil, foi distribuído por prevenção para o Alexandre de Moraes, aqui ó, ministro Alexandre de Moraes, prevenção do relator sucessor ministro Alexandre de Moraes. Processo que justifica a prevenção. O que é prevenção? Normalmente o juiz é escolhido por sorteio, mas quando já tem um processo referente às mesmas partes circulando no tribunal, você tem a prevenção. É o mesmo juiz que vai pegar o novo processo. Você tem, eles chamam de identidade processual, a mesma parte, mesma causa de pedir, mesmo não sei o que lá, tem uma porcaria lá, uma fórmula que eles têm lá, que se atinge aquele nível, por prevenção, vai para o mesmo ministro, né? E aí, tá aqui, ok, foi para o Alexandre de Moraes, né? Aí é prevenção por quê? Por causa do PPE 1202. Aí o PPE 1202 é o processo de prisão preventiva do búlgaro. Então faz sentido, a prevenção nesse caso está correta, né? Porque já tinha o processo de prisão preventiva e em anexo o processo de extradição. E o processo de prisão preventiva dele foi distribuído no dia 25 de outubro de 2024 por sorteio. Olha só, tá aqui ó, o sorteio aqui que foi feito. O sorteio foi realizado dia 25/10 às 15 horas, 15h01, lá na sede do Supremo Tribunal Federal. E aqui, ó, certidão de distribuição. Foi pro Xandão aqui, foi pro Xandão a coisa. Não é curioso como é que esse sistema de distribuição do TSE, do STF, sempre cai no Xandão, cara? E é o detalhe, né? Isso daqui foi no final do ano passado, 25 de outubro do ano passado. Vamos lembrar que nesse momento, aqui ó, 16 de outubro de 2024, já estava uma briga entre o governo da Espanha por relação de extradição do Oswaldo Eustáquio. O primeiro processo, o primeiro pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio já tinha sido negado pela Espanha. Lembra, foram 2 processos de extradição do Oswaldo Eustáquio lá na Espanha. O primeiro foi pela participação dele no golpe, não sei o que lá. Esse segundo, que foi negado agora, foi porque ele criticou o policial Schor, né, o Fábio Schor, que é o macaquinho do Alexandre de Moraes, lá o cara que obedece às ordens do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, foram 2 processos. Isso daqui foi justamente na época do primeiro processo. Então, olha só que coisa. O Alexandre de Moraes, naquela época, magicamente apareceu com um sorteio em que ele pegou um caso que, por um acaso, a Espanha estava pedindo extradição de alguém aqui no Brasil também. Ele não teve coragem, ele talvez pensasse em usar isso exatamente naquela época, né? Ou seja, para a primeira extradição do Oswaldo Eustáquio. Só que, por algum motivo, ele não teve coragem naquele momento, talvez porque estava no meio da eleição, não sei, é difícil dizer, né? Só que agora resolveu usar esse caso agora. E é aquele negócio, né? Bom, em tese foi sorteio. Se foi sorteio, tá tudo bem, né? Agora, você lembra dessa história aqui? Ó? STF impede o UOL de auditar sistemas de distribuição de processos do STF, né? Esse sistema de distribuição de processo, de distribuição processual, eu vou te falar um negócio. Eu não sei como é que é o do STF. Do STF eu nunca inspecionei, mas vocês sabem, eu trabalhei muitos anos como consultor de segurança de sistemas. Inclusive, trabalhei para vários tribunais, inclusive para o STF, tá? Eu fiz coisa para o STF. Não o sistema de distribuição, mas outras coisas, outros sistemas do STF. E fiz um monte de outros tribunais no Brasil, tribunais de estados e coisa e tal. E, meu amigo, é fácil fraudar esse tipo de coisa. Tipicamente, via de regra, o operador do caso pode mandar refazer o sorteio.
Então vocês entenderam o problema. É aleatório? Tem o aleatório? Tem. Mas o cara pode ir lá e pode justificar que, não, que o resultado não saiu, roda de novo aí o sorteio. Aí o sorteio acontece de novo. Vamos supor que você é o cara do cartório lá, sentado na frente do sistema, e você quer que o processo saia para o Alexandre de Moraes. São 11 ministros. Então você manda rodar o sistema. Ih, saiu pro Gilmar Mendes, volta atrás. Não, deu erro aqui, roda de novo. Ih, peraí, Cássio Nunes, não, deu erro, roda de novo. Aí vai lá, vai rodando. Uma hora cai com o Alexandre de Moraes, né? Uma hora cai no Alexandre de Moraes. Aí quando cai, agora pronto, agora deixa. Então, assim, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, eu não sei, eu não estava lá, eu não sei nem como é que é o sistema do STF, se permite esse tipo de coisa, mas eu sei que tem sistemas de tribunais no Brasil que permitem esse tipo de coisa, assim, não é nem difícil, tá? Tipo, não é nem uma coisa excepcionalmente ruim, é tipo meio que a média da coisa. Então, esse é o problema no final das contas, né? Esse sistema de distribuição desse tribunal que não deixaram o UOL inspecionar, parece que o pessoal ia trazer aquele cara que professor Diego Aranha, né? E o STF tinha permitido, tinha deixado que eles iam fazer, confirmar as datas de inspeção, equipe de 4 pessoas, não sei o que lá, não sei o que lá. De repente o pessoal falou, não pode não, tá? Aqui, ó, entre eles estava o diretor do INSPER, o Ivan Hartmann, e tem outras pessoas aqui, ó. Diego Aranha, aqui, o professor de ciência da computação, Diego Aranha, não sei, já estava a caminho do Brasil, permaneceu na capital federal e não sei o que lá. Ou seja, não deixaram auditar o sistema de distribuição lá do STF, né? Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas você pode imaginar a hipótese, né, de que o pessoal queria deixar esse caso com Alexandre de Moraes exatamente porque ele já estava brigando naquela época com um processo anterior de extradição do Oswaldo Eustáquio, né? E acabou usando agora esse tipo de coisa, chateadinho porque as pessoas não querem obedecer a ele, né? Enfim, eu espero que a oposição faça uma festa com esse troço. Tem que pedir mesmo, né? Explicação do STF, do Itamaraty, coisa e tal, porque é um absurdo o que o Alexandre de Moraes fez, né? Não tem lógica nenhuma. Até o pessoal do lado do Alexandre de Moraes tá com dificuldade de passar pano, amigo. Tá feia a coisa.